3, 2, 1 e... Fala galera, estamos aqui com Tambellini, ele é nada mais nada menos que piloto de helicóptero e hoje ele pilota a aeronave do Pablo Marçal. Tambellini, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente, Valeu, dando essa tamo entrevista junto. aqui pro É um nosso prazer. canal. Queria saber, cara, qual que é o principal desafio de ser piloto do Pablo Marçal? Acho que o principal desafio é a correria dele, né? Que ele é um cara muito dinâmico, cara sempre correndo, ele não dorme praticamente. Então eu acho que essa é a principal dificuldade, acompanhar o ritmo dele, né? Isso sempre dentro dos nossos limites, da nossa segurança. Então acho que essa é a maior dificuldade. E ele como piloto, ele não fica enchendo saco ou às vezes querendo dar pitaco ali no seu trabalho? Porque acontece isso comigo, né? Quando eu tô filmando, ele sempre vai querendo dirigir ali a cena. E às vezes ele dá uma opinião que não dá para fazer ali na minha técnica ali, na experiência, no que eu sei do cinema, por exemplo, mas ele tem a visão e ele quer e faz. Acontece isso contigo também, Então, em alguns momentos? acontece um pouco, mas na verdade isso acho que é um pouco mais do patrão. Então não estou falando do Pablo, estou falando de patrão em geral, donos de helicóptero e tal. Alguns de vez em quando eles querem impor algumas coisas, pode ser que passe do limite um pouquinho, alguma coisa assim, faz do meu jeito e tal. O Pablo eu acho que é mais tranquilo nesse sentido, justamente por ele ser piloto. Então ele acho que tem mais consciência, né, de ele estar ali na frente, ele sabe voar. Então acho que ele tem mais consciência. Claro que ele tem as coisinhas dele, uma forma que ele quer fazer, outra, mas eu acho que é mais tranquilo. A gente se dá bem ali. Que legal. Tem algumas coisas que não dá pra você ignorar da aviação, né? Eu não sei se no helicóptero também é assim, mas tem uns horários que você não pode mais voar. Quando tem o ocofusco lá, que é quando o sol se põe. Lusco-fusco. Lusco-fusco. Aí depende, tem algumas regras e tal. Com a nossa aeronave a gente pode voar, mesmo no lusco-fusco, noturno. Então é mais tranquilo. Isso aí é de acordo com a aeronave. Foi um dos motivos dele comprar uma aeronave desse tamanho, bimotor e tal, né? Pra gente voar à noite com tranquilidade. Hoje vocês pilotam o Agusta, né? Isso, é um Agusta Granil. E quando você começou era outro ou já era o Agusta? Era um Robson 66, com o Pablo foi um Robson 66 no início. E aí depois foi pro Agusta. E qual que é a diferença de valor de um Agusta para um Robson 66? Um Robson 66 é uma aeronave mais simples, menor, de um motor só. Então ela tem algumas limitações que o helicóptero maior não tem, como voar noturno em área que não pode, né, voar dentro de nuvem, algumas questões assim. O Agusta já é mais... ele voa por instrumento, IFR, aí voa igual um avião, pode voar dentro da nuvem, pode voar à noite, mas nesse sentido ele é mais moderno, mais preparado. Ele tem até uma vista melhor, né? Quando você está no Robson 66, você consegue ver tudo porque o painel é pequenininho. Já o Agusta, você praticamente Isso, no Robson tem uma vista maior, né? Isso que você quer dizer? Para quem tá de passageiro, pelo menos, quando eu tô filmando, às vezes eu prefiro ir no 66 porque a visão é muito mais para você ampla. filmar, trabalhar, tem mais visão, né? É isso mesmo. Mas no Agusta, mesmo sendo maior, restringe um pouco a visão, mas é muito mais dentro, né? No instrumento e tal, no GPS. E quanto custa um 66 por aí? E o 66 e quanto custa um Agusta? Um 66, aeronaves novas, um 66 hoje custa $1.700.000. Aproximado, alguma coisa assim. Um Agusta, um modelo igual ao do Pablo, custa por volta de 7,5 milhões de dólares. Então, em real vai dar 20 milhões o Agusta e 10 o um 66, 66? o 66 por volta de 9 milhões, e 9 para 10 milhões, e o Agusta cerca de 47 milhões, Caraca. próximo de 50 milhões de reais. E o 66 já é um helicóptero bom, assim, pro dia a dia? Excelente, excelente. Tem mais barato que ele? Tem Robson 44, aí perde um passageiro, tem Robson 22, que é só para 2 pessoas, mais usado para instrução, rastreamento de carros, mas para executivo mesmo, a aeronave do momento é o Robson 66. E depois do Agusta, o que vem? Qual que é o próximo depois do Agusta? Aí de tamanho pode ser um EC145, né, leva 2 passageiros a mais. Também da Airbus? Isso da Airbus, o Agusta
Aí tem um Agusta 169, que aí também 2 passageiros a mais. Aquele Então, do Adib, você sabe qual que é? É o 429, é um Bell 429. É da Airbus também? Não, é Bell, é uma marca americana. Tem mais capacidade de É pessoas? praticamente o mesmo tamanho do Agusta, do Pablo. Entendi. É o piloto e mais 7 passageiros. Ou o piloto, copiloto e mais 6. E quando que você começou nessa vida de piloto? Como que foi a tua carreira? Por que você quis estudar essa profissão e trabalhar nela? Eu sempre gostei muito de aviação. Eu gostava muito de avião, de aeroporto, de ver avião, olhar para cima e ver o avião e tal. Nunca foi necessariamente o helicóptero. O helicóptero eu conheci através do meu irmão, que é piloto. E ele, em determinado momento da vida dele, ele decidiu virar piloto. E De aí, helicóptero de também? helicóptero, e aí a partir desse momento eu comecei a conhecer o helicóptero, voei com ele. E aí foi onde começou a minha paixão, meu interesse. E aí eu fui atrás também, fui para cima disso. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi a primeira profissão? Não foi. Antes eu trabalhava com computador antes, eu fazia faculdade de sistemas de informação. Caraca, olha só. Meu último emprego foi um estágio de trabalhando com banco de dados. Caraca. E quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu comecei na aviação, fazer o curso entre 24 e 25 anos. Eu me formei com 26 anos. E como que foi? Você morava onde? Aqui em São Paulo mesmo? Não, eu morava em Mogi das Cruzes, mas minha vida toda já era em São Paulo já. Antes eu já trabalhava em São Paulo, sempre fazia tudo pra cá. E aí foi só mudar de profissão mesmo. E você chegou a trabalhar na ciência da computação, nessa área? Trabalhei. Meu último. Você se formou então? Não cheguei a me formar por causa da aviação. Entendi. Eu teve um momento que eu tive que escolher, decidir. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de piloto e aí eu fui para cima e larguei mão da outra profissão. E é caro um curso de piloto? Não é barato, é caro. O curso de piloto ele é mais ou menos o valor de uma faculdade, só que a faculdade você faz em 4, 5 anos. O curso de piloto você pode fazer em 1 ano e meio, 2 Caraca. anos você faz. E aí o custo todo que você gastaria numa faculdade, Você você faz de uma traz, vez. aí torna caro, né? E aí você teve algum privilégio por seu irmão ser piloto ou não? Ele me ajudou, com certeza. Com Na certeza questão dos absoluta. voos, você tinha como fazer voo com Não, ele? não, não, a primeira vez que eu voei com ele profissionalmente foi quando eu entrei na empresa que ele trabalhava. Então, O network antes também ajudou. O network ajudou, Então, né? Ele por conhecia exemplo, muita gente. uma pessoa que quer fazer uma faculdade de piloto, ela precisa já pensar onde ela vai trabalhar e já tentar ir fazendo essa ponte. Existem pilotos que se formam e não conseguem emprego? Existe, eu conheço alguns colegas que fizeram o curso, ou abandonaram no meio do caminho, ou se formaram e nunca mais voaram. Isso depende um pouco do mercado, né? A gente pegou um mercado, quando eu me formei, um mercado em queda e tal, então isso atrapalhou bastante muita gente. Inclusive eu, mas graças a Deus eu sempre voei. O seu irmão te ajudou a conseguir o primeiro emprego ali? O meu primeiro emprego foi na mesma empresa que ele trabalhava. E ele tá lá Sem- ainda? Não está mais lá. E ele faz o que hoje? Hoje ele pilota para um empresário, é um outro emprego. Também piloto. Também piloto Igual de um Bell você, assim. 429, igual eu, para um E outro ele, empresário. o empresário também é no mesmo estilo do Pablo, assim? Vai para vários lugares, uma vida bem intensa ou é um trabalho mais Não, tranquilo? ele é mais tranquilo. Dos seus amigos pilotos, tem algum outro que você conhece que tem uma vida tão intensa assim? Tem vários, tem vários. Isso é normal para os pilotos, né? O helicóptero para o patrão é tempo, ganhar dinheiro. Então ele tem casa na praia, tem casa em Campos do Jordão, no interior. Ele quer usar o helicóptero, ele vai trabalhar, então o tempo inteiro ele está usando o helicóptero. Não, isso não é privilégio meu, tem outros Que pilotos massa. que passam por isso também, sem dúvida. E como que foi que você chegou no Pablo? Qual que foi o caminho até chegar nele? O ex-piloto do Pablo é um grande amigo meu, que é o Marra. E aí, conversando com ele uma vez, eu soube que ele estava participando de uma seleção de outro emprego. Na época ele voava o 66 e era uma seleção para um Agusta que ele acabou passando. E aí eu conversei com ele e nessa que surgiu a ideia, falou, pô,
me coloca para conhecer ele, para voar para ele, e acabou que deu certo, deu tudo certo. Foi de primeira ali. Foi de primeira, foi de primeira. Eu perguntei para ele se ele tinha alguém para indicar, né? Porque às vezes ele já tem um conhecido, alguém que quer indicar, e aí massa. ele falou que não, mas naquele momento que eu perguntei para ele, ele falou: "Você é o cara certo para acompanhar a correria do Pablo e tal". Aí acabou que deu tudo certo. Conheci o Legal. Pablo, né? Fiz uma entrevista com ele e aí deu tudo certo. Tô até hoje Faz quanto tempo? Faz 2 anos e 2 meses. Que massa, Pouco cara. mais de 2 anos. E como que você viu a evolução do Pablo nos últimos 2 anos que você tá? Como que foi, na sua visão, esse rolê dele ter ido pra política, agora depois da política, ele tá focando na família, nos negócios dele, enfim, você, há 2 anos, estando com ele o tempo inteiro, porque o piloto é um dos caras mais próximos, tá o tempo inteiro ali, sabe a agenda toda do cara. Como é que foi pra você observar isso e o que que você viu ali de diferença desde quando você chegou até agora? A evolução foi espetacular dele, né? Assim, o pessoal dele. Eu tenho um número na minha cabeça que quando eu comecei a voar para ele, ele tinha 4.700.000 seguidores no Instagram. Hoje ele tem quase 13 milhões. Então ele fez uma caminhada aí que ele evoluiu muito, até na parte da aviação, né? Ele saiu de um helicóptero pequeno para um helicóptero grande, ele aceitou esse desafio aí. No começo ele ficou meio assim, mas deu tudo certo. E fora isso é um cara espetacular, né? É a correria dele, ele trabalha pra caramba, falei quase não dorme, não vejo ele dormindo. Mas é um cara totalmente família, sempre que pode, toda oportunidade que pode, tá com a família, tá junto, isso é bem legal. E a sua família, ela mora em São Paulo também? Moro em São Paulo Em também. Alphaville? Não, eu moro na zona norte de São Paulo. Entendi. E aí o helicóptero ele fica onde? Ele fica ali em São Paulo e você tem que deslocar de São Paulo para buscar ele na casa dele. Isso, que é um helicentro próximo ao Alphaville, que aí Entendi. não dá nem 5 minutos de voo. Aí quando tem voo, eu tô nesse helicentro e vou buscar ele em Alphaville. E aí qual que foi o lugar mais longe que vocês foram daqui de São Paulo, saindo daqui? Que nós fomos, eu junto com ele, acredito que foi Joinville. Santa Catarina, voando ali. Voando, com Porque ele tem o ele. jato também, né? Ele E tem o jato, quando é longe, nessa ele vai de oportunidade jato. eu não tinha o jato. O jato acho que estava em manutenção. E na época Aí- da enchente, você Isso, tava? aí foi a vez que eu fui mais longe, né? Como piloto, foi para o Rio Grande do Sul, que foi uma baita oportunidade, que eu fiquei feliz pra caramba, apesar do que aconteceu lá, da tragédia toda, eu fiquei muito feliz que ele liberou a aeronave e tal, e eu pude participar lá Você levou a nave cheia de mantimentos? Levei, eu não fui com mantimentos, né? Na ida eu levei um médico, tive a oportunidade de levar um médico que queria sair de São Paulo para ir lá ajudar, então Caraca. tive essa oportunidade de levá-lo para lá. E lá voando era mantimento o tempo inteiro. Eu lembro que vocês levavam para um campo de futebol onde tinha um monte de família ilhada ali. Isso. A gente foi lá, a gente Levando pousou água. lá. E aí até um rapaz que estava com a gente perguntou se eles estavam recebendo ajuda e tal. E aí o rapaz falou: vocês são os primeiros que vêm para cá. Então ninguém tinha ido para lá ainda, eles estavam isolados. E aí por causa do helicóptero a gente conseguiu pousar no campo, não estava Tava o Bruno não Avelar estava também, né? alagado. O Bruno Avelar foi espetacular lá também, ajudou muito. E aí a gente conseguiu pousar nesse campo e levar mantimento pro pessoal lá. A gente levou muita coisa. Teve um massa. dia de levar 2 toneladas Caraca. de mantimento. Ida e volta, ida e Ida e volta. volta, ida e volta. Tinha a nossa base lá, né? Que sempre tinha mantimento, sempre tinha avião chegando. Ficava em Águas Claras. E aí de lá a gente enchia o helicóptero, levava, voltava, enchia o helicóptero e ficava fazendo isso o dia inteiro. Para ir daqui em São Paulo até o Rio Grande do Sul, precisa necessariamente parar para abastecer ou dá direto? Precisa, para o helicóptero precisa, é muito longe. Vocês Não tem pararam autonomia. A nossa escala foi em Florianópolis. Para em Floripa, abastece ali e depois vai de novo. Aí fui direto para lá. Entendi. E aí a velocidade máxima dele é 300 e pouco? Ele é por volta de 280 km por hora, depende um pouco do vento, mas pode chegar a 300. Em linha reta, pensando, é bem rápido. E daqui lá no Rio Grande do Sul foi quanto tempo? Foram 2 horas e 13, 2 horas e 12 até Florianópolis e mais 1 hora e 40,
1h45 mais ou menos até o Rio Grande do Sul. É de boa então, não é tão longe. É de assim. boa, só precisa dia fazer você- uma escala, né? Não é igual o avião é muito mais rápido, consegue ir mais longe. O helicóptero precisa fazer uma escala, mas é de boa também, tranquilo. A média de voo de tempo que você faz com ele no dia a dia é menos de 20 minutos, né? Ou é mais? É, um dia normal dele é cerca de 1 hora de voo, né? Geralmente ele vai para uma reunião, alguma coisa, alguma palestra, que aí cerca de meia hora eu faço o primeiro voo a ida e o retorno meia hora. Mais ou menos isso. Se uma pessoa normal quer alugar um Agusta para voar 1 hora, quanto que custa 1 hora de voo de um Agusta para uma pessoa alugar para poder usar? Hoje por volta de 17 a 20 mil reais por hora de voo. E aí isso inclui o piloto, o combustível e a aeronave. Isso, E tem é isso aqui, todos os tem esses custos de serviços? operação, né? Tirando taxa aeroportuária, taxa de heliponto, Entendi. Um heliponto ali é em média R$ 1.000 por um pouso. varia muito, de 400 a 1.000 reais. Entendi. Para pousar ali no prédio, usar ali. Isso, para usar, para ter um embarque, um A desembarque. vinda, o de embarque e desembarque, ou cada um Cada pouso conta uma operação. Entendi. Então, se ele vai para uma reunião, eu deixo ele no heliponto, é uma operação, paga R$ 500. Aí ele vai voltar, eu vou lá, faz o embarque, é outra operação. Aí paga Entendi. mais R$ 500. E aí como que é que a pessoa cobra você? Por exemplo, se você está em São Paulo, em algum lugar, quero pousar do nada aqui. Como é que você comunica a torre e aí negocia tudo isso? É depois que você decola que eles te procuram pelo rádio ou é lá na recepção? Essa é realmente uma dúvida minha ali Então, mas em que sentido? Assim, de você diz do administrativo. prédio, De você do heliponto ou... do prédio. Por exemplo, eu tô voando em São Paulo. Aí eu já vi ele fazendo isso. Eu quero resolver um negócio aqui agora. Aí eu vejo que você digita ali ou fala com alguém e aí do nada escolhe um prédio e pousa. Como que é essa função de comunicar com o prédio e Então, até essa questão do pagamento ali de pagar essa taxa na do verdade, prédio? a gente não consegue ir direto para um prédio sem avisar. A gente precisa de uma certa antecedência, que aí a gente faz uma coordenação direto com o prédio e avisa, ó, a gente vai pousar aí tal horário para embarque, para desembarque. Então a gente faz um aviso prévio para eles. Entendi. Aí Pra tá tudo liberar o bombeiro e isso tudo. aí, precisa ter bombeiro e tal, né? Tomar conta de toda a operação. E aí a gente ajusta um horário e cumpre esse horário. Mas dá pra ser, tipo, durante o voo decidir isso ou não? Não, muito Se difícil. você sai num voo, já sai sabendo onde você vai pousar. Não dá pra Isso. mudar? Mas Não, porque aí não vai ter agendado a operação lá, eu vou chegar lá, não vai ter bombeiro, não vai estar... Tem as portas que dão acesso para elevador, vão estar fechadas. entendi. Então eu preciso fazer um contato prévio. E impossível fazer ele durante o voo. É quase impossível. É, Entendi. quase impossível. Se tiver alguém para ligar, por exemplo, a gente voa, você está junto no, Ah, sim. Então, no quando helicóptero. faz isso, geralmente é outra pessoa em Isso, solo. não, aí não um sou assessor eu. ali. Isso. Aí é ele que cuida também das taxas do prédio. Aí já a empresa dele já tem tudo certinho com os lugares que a gente pousa. E aí já faz a cobrança direto para a empresa. Entendi. E a questão de quando você está voando para uma cidade, por exemplo, igual São Paulo, como que é a comunicação com os outros helicópteros? São Paulo é a cidade que mais tem tráfego aéreo de helicópteros do mundo, né? Do mundo, isso aí. Como é que é? Você está andando aqui do nada e chega o sinal de outra e conversa com você ali normal? Ou é tudo uma comunicação bem rígida ali, uma comunicação ali de quem está pilotando? Alfabeta, A gente tem algumas regras gerais para voo em grandes centros como São Paulo. A gente tem corredores de aeronaves, de helicóptero, como se fossem ruas, né? E a gente tem que respeitar esses corredores. E isso já torna o voo mais seguro, né? Essas regras. Mas fora isso, a gente tem a nossa comunicação no helicóptero. Então eu tenho rádio no helicóptero, todos os helicópteros têm rádio, e aí a gente tem uma certa frequência. Então depende de onde eu estou voando. Em São Paulo é uma determinada frequência. Quem está voando ali está sempre nessa frequência. Entendi. Então, e aí eu falo quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. E aí se nesse caminho tiver alguém, por exemplo, um outro helicóptero vindo na minha contrária, ele vai falar, estou ciente de você, eu sou fulano de tal, estou em tal lugar, indo para tal lugar. E aí a gente se comunica e sabe o que cada um está fazendo. É bem seguro. Entendi. E aí, mas não existe uma comunicação informal entre os pilotos durante o voo? Não, durante o voo
o básico é se comunicar. Nem quando você encontra um amigo assim que pilota, você já encontrou voando de Já, boa em de São todos são meus amigos, né? A Todos gente você conhece todo conhece. mundo, né? Paulo? O HBR lá é como se fosse o centro onde todo mundo para ali. É, um deles, né? Tem alguns em São Paulo, lá acho que é o maior da América Latina, se eu não me engano. E ali fica um monte de piloto, todos os Todas colegas. essas conversas são monitoradas também? Tem uma torre que monitora tudo ou não? Não, essas frequências não. Entendi. Não fica gravado também, ou fica? Essas frequências não. Você tem algumas frequências que sim, como controle, alguns controles, torre de aeroporto, aí sim. Entendi. E aí a comunicação que você tem ali com o piloto, com os passageiros, essa que a gente fica conversando dentro da aeronave, isso não fica gravado em lugar nenhum. Não tem a caixa preta do Não, o helicóptero. helicóptero não tem caixa preta. Entendi. E não tem nada nem de que Não, que algumas registra? aeronaves são obrigadas a ter uma ferramenta que chama CVR, que é Cockpit Voice Recorder. Táxi aéreo, né, Entendi. algum tipo de operação é obrigado a ter, mas ele fica gravado, se eu não me engano, 30 minutos, os últimos 30 minutos de conversa. Entendi. Não é considerado caixa preta. Entendi. O que você falaria para uma pessoa que quer entrar nessa carreira agora em 2025, quer começar a estudar isso? Qual que é o seu conselho para essa pessoa que quer aprender a pilotar? Qual que é o conselho que você dá também para os pilotos que querem se conectar com grandes empresários igual você? O que você falaria para essas pessoas? Tanto a quem quer começar a estudar, quanto a que já está formado, mas ainda não conseguiu deslanchar, ainda não conseguiu um contrato massa, legal, igual o seu. Para quem tem a ideia de começar a pilotar, não sei, a minha dica é gostar muito do que está fazendo, porque não é fácil. Muita gente vê de fora e tal e acha que é muito lindo e realmente é muito bonito, mas tem suas dificuldades, né? Não é fácil, principalmente no começo da carreira, quando você se forma piloto, você não tem hora nenhuma para trabalhar. Então é difícil arrumar alguém que confie uma aeronave na sua mão, entendeu? Recém-formado. Então é um custo muito alto para você não ter garantia de ter trabalho depois. Entendi. Então o que eu acho é isso, goste muito do que está fazendo. Aí já é um meio passo para dar certo. E para o piloto? E para quem já está na área e tal, aí você diz quem não tem emprego, por exemplo. Ou quem está em algum que não está gostando e quer se conectar com um empresário aí como diz o Pablo, aí é o networking, né? Tem que ir nos helicentros, aeroportos. Igual você fez, né? Você tinha um amigo, ele te recomendou. Então a gente conhecer o máximo possível, né? E tá no máximo de lugares possível. É isso aí. Obrigado, Tambellini, por essa entrevista. É isso. Valeu. Tamo junto. Foi um que você prazer. Continue sendo esse cara, gente boa, acessível. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Tambellini pessoalmente, vocês vão ver que o cara é gente fina demais. Qual que é o seu Instagram, Tambellini, para que as pessoas possam te seguir? É paulo.tambi, com B mudo. Fechou. Tá aqui, ó, na descrição, paulo.tambi. Valeu, galera. A gente vai continuar o nosso dia aqui, o nosso rolê. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram também, @medinamaker, e vamos pra cima. Tamo junto. Valeu. Valeu, um abraço.